Seja bem-vindo aí a mais esse vídeo da nossa série, né, de circuitos elétricos. E nesse vídeo de hoje a gente vai começar a ver aí novos métodos para o cálculo do circuito, né, para o cálculo dos parâmetros do circuito. O que a gente viu aí até então foi uma simples redução de série paralela. Então a gente calculava lá um resistor equivalente, e aí aplicava a lei de Ohm lá com a fonte, descobria a corrente, e aí ia descobrindo todos os outros parâmetros. A gente vai ver um circuito hoje aí que não dá para fazer isso. Então a gente vai agora desenvolver aí novas técnicas para fazer isso. A primeira que a gente vai ver é a técnica de análise das correntes nos ramos. Essa é a que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Depois tem o método das malhas e o método dos nós. Antes, porém, vamos dar uma olhadinha aqui no que é uma fonte de corrente, né, e fazer uma pequena recapitulação sobre a fonte de tensão. Então nós vimos aí exaustivamente a fonte de tensão. Ela é uma fonte que possui uma tensão fixa e ela produz uma corrente que é variável de acordo com o que eu tenho associado a ela aqui. Então, para cada resistência equivalente daquela que a gente calculou, para uma mesma tensão eu obtenho diferentes valores de corrente, porém a tensão continua a mesma. A fonte de corrente, ela produz uma corrente constante, independente aqui do que eu tenho acoplado a ela no circuito, porém a tensão pode variar de acordo com a configuração que eu tenho conectada à fonte, certo? A gente utilizou bastante aqui essa fonte de corrente quando a gente estava lá na nossa série de eletrônica modelando o transistor, né? A gente usou bastante isso aqui. Agora que nós vimos o que é uma fonte de corrente, mais detalhadamente, nós vamos aprender aqui como converter uma fonte na outra. Então eu tenho uma determinada fonte de tensão aqui com uma tensão e uma resistência interna, e eu vou converter essa fonte numa fonte equivalente, porém uma fonte de corrente. Já podemos ver aqui a diferença básica entre elas, né? Essa resistência interna da fonte, no caso da fonte de tensão, ela está associada em série. E aqui na fonte de corrente, ela está associada em paralelo. Então, quando a gente estudou lá a fonte de tensão, a gente viu que essa resistência aqui é desejável que ela seja bem pequenininha, porque na hora que eu fizer aqui um divisor de tensão entre a resistência interna da fonte e a resistência da carga, eu vou ter a maior parte dessa tensão gerada na fonte na carga. O objetivo da fonte é gerar tensão para a carga, não para ser consumida internamente, né? Então é desejável que numa fonte real essa resistência seja bem pequenininha. E na fonte de corrente, a resistência interna ela é acoplada aqui em paralelo à fonte, e é desejável o contrário, é desejável que ela tenha um alto valor. Por quê? Porque o objetivo da fonte de corrente é gerar corrente e eu quero que vá o máximo possível de corrente para a carga. Então, se eu tenho uma alta resistência aqui, a corrente vai preferir o outro caminho, que é a carga, tá certo? Então, idealmente, né, é desejável que ela tenha uma resistência aí muito grande. E aqui a gente vai fazer o cálculo para fazer uma equivalência entre essas duas. Então, vamos supor que eu tenha uma fonte de tensão e eu quero saber como seria uma fonte equivalente, porém de corrente. O que é uma fonte equivalente? É uma fonte capaz de produzir a mesma corrente, mesma tensão e potência nos dois tipos de fonte. Então, quando eu acoplar uma carga nessa fonte de tensão, eu vou gerar aqui uma potência, consumir uma corrente aqui, e a minha fonte equivalente de corrente ela vai ter que gerar a mesma corrente e consumir a mesma potência. É basicamente isso daí, certo? Então, se eu vou definir essa corrente nesse contexto que eu expliquei aí, eu vou definir essa corrente como a tensão da fonte de tensão dividido pela resistência interna. Então, está definido isso aqui, isso é uma definição. Aplicando a lei de Ohm aqui no resistor equivalente desse circuito, né? RS está em série com RL, então RS mais RL, isso aqui é o resistor equivalente. Tensão dividido pela resistência vai me dar a corrente da carga. Agora eu vou multiplicar essa equação aqui por RS dividido por RS, que não altera nada porque isso é 1, né? Então eu estou multiplicando por um fator 1. Então está aqui RS dividido por RS vezes E dividido por RS mais RL. Agora dá uma pequena mexida na equação, né? Eu jogo um RS lá para dentro de um parênteses, então fica E sobre RS. RS vezes E sobre RS dividido por RS mais RL. Porém, o que é isso aqui
na equação original aqui, né? É a tensão da fonte. Então, essa fonte equivalente está representada aqui nessa figura, né? Eu tenho uma fonte de tensão com resistência interna. A tensão dessa fonte é RS vezes a corrente da fonte de corrente. E a corrente da fonte de corrente é a tensão dessa fonte dividido por RS. A resistência RS é a mesma, né? Então, novamente, quando eu acoplar uma carga a essas duas fontes, eu vou obter aqui a mesma corrente e a mesma potência. É isso que essa equivalência aí está fazendo, né? Também vimos lá quando estudamos as fontes de tensão em paralelo e em série, né? Então, as fontes de corrente elas podem ser associadas aqui em paralelo. Aqui tem um exemplo, uma fonte de 7 amperes com a corrente para cima, uma fonte de 3 com a corrente para baixo, um resistor de 4 ohms e uma fonte de corrente de 4 amperes para cima. Então, basta somar nessa configuração aqui, basta somar as correntes, né? E eu vou ter, então, que o IS, esse S aqui da fonte final, da fonte equivalente, né? É a soma delas. Então, é 7 mais 4, essas duas estão para cima, menos a que está para baixo, que é o 3. Então, eu tenho uma fonte no final lá de 8 amperes conectada ao resistor de 4 ohms, né? A fonte de corrente ela não pode ser associada em série com valores diferentes, né? Então, aqui tem uma representação gráfica dessa situação. Eu tenho uma fonte de 5 amperes associada em série com uma fonte de 8. Nós vimos lá na lei de Kirchhoff que a corrente que chega num ponto tem que ser igual à corrente que sai, né? Então, aqui nesse ponto A, isso aqui está contrariando essa lei. Eu estou chegando com uma corrente de 5, está saindo uma de 8. Então, isso aqui é impossível, né? Então, não existe essa configuração com fontes de valores diferentes. As fontes têm que ter o mesmo valor. Certo? Agora, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente ia estudar um circuito onde não era possível fazer aquela redução série paralelo que a gente vinha fazendo aí, né? Como a gente pode ver aqui, é impossível eu achar um resistor equivalente num circuito desse tipo aqui. Então, a técnica que nós vamos aprender hoje é a análise das correntes nos ramos, né? Aqui tem um pequeno roteiro que se segue para que se consiga resolver esse circuito aqui, né? Então, aqui está dizendo, associa uma corrente distinta de sentido arbitrário para cada ramo. Antes vamos ver o que é ramo, caso não tenha ficado entendido até agora, né? Então, ramo é qualquer combinação de elementos em série, né? Então, eu tenho aqui essa fonte em série com esse resistor de 5,6. Então, isso aqui é um ramo. Aqui eu já não está mais em série com ninguém, né? Isso aqui não é mais uma série. Então, em série eu tenho esse com esse. Isso aqui é um ramo. Vindo para baixo, eu tenho esses dois em série, e eles não estão em série com mais ninguém. Então, isso aqui é um outro ramo, esses dois também estão em série, e já não estão mais em série com mais ninguém. Então, isso aqui é um outro ramo. Então, eu tenho nesse circuito aqui 3 ramos e 2 malhas. A malha é um caminho fechado. Eu tenho um caminho fechado aqui e outro caminho fechado aqui. E o nó, nós já sabemos aí, é onde se encontra 2 ou mais ramos, né? Então, nesse nó aqui, eu tenho um encontro dos 3 ramos, certo? Então, associa uma corrente distinta no sentido arbitrário para cada ramo. Então, ele está dizendo para eu arbitrar um sentido aí de uma corrente, das correntes em cada um desses 3 ramos, né? A partir daí, a partir do momento que você indicou o sentido, né, da corrente, você indica as polaridades para cada resistor de acordo com o sentido da corrente, né? Cansamos de fazer isso aí já. Aplica a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha. Então, nós acabamos de ver o que é uma malha. E aplica a lei de Kirchhoff das correntes ao nó que inclui todas as correntes do circuito. Nesse caso aqui, nós temos esse nó que vai ser o encontro da corrente desse ramo com a corrente desse ramo com a corrente daquele ramo. Nós vamos usar esse nó aqui. Ao final disso, nós vamos obter equações, um sistema de equações, né? Então, resolvendo simultaneamente todas as equações, a gente vai encontrar, então, as correntes, tá certo? Então, está aqui o exercício. É isso que nós vamos fazer nele. Então, em preto eu tenho aqui o enunciado, né? E está em azul claro aí é a resolução. Então, veja, a primeira coisa que se faz aqui é determinar, então, as polaridades da bateria. A polaridade da bateria ela não muda, o tracinho grande é o positivo e o tracinho pequeno é o negativo, independente da posição da bateria. Então, esse é o mais, esse é o menos da bateria de 10 volts, esse é o mais, esse é o menos da de 20. E esse é o mais, esse é o menos da bateria de 30, certo? O tracinho maior é o positivo.
Aí eu arbitrei I1 saindo da fonte de corrente 1 e I2 saindo da fonte de corrente 2. Para manter a coerência da lei de Kirchhoff e das correntes, nesse nó aqui ó, eu vou ter I2 chegando e I1 chegando. Então a I3 é para baixo. Eu tenho duas chegando, a outra só pode estar saindo, né? Eu apliquei a lei de Kirchhoff das tensões nas duas malhas, eu assumi o sentido horário para fazer esse cálculo nas duas malhas aí. Então, para essa corrente, eu tenho uma queda de tensão em R1, né, mais e menos. A corrente 3, quando ela passa aqui, ela gera uma queda de tensão no resistor R3, e a corrente 2 ela passa nesse sentido e ela causa uma queda de tensão no resistor R2 aí conforme indicado, certo? Então, lei de Kirchhoff na malha 1, a soma das tensões nessa malha fechada aqui, ela é igual a zero. Então, quando eu rodar nesse sentido aqui, eu vou ter uma elevação de 10, uma queda, eu estou indo mais para o menos no resistor, uma queda de 5.600, né, 5,6K, vezes I1. Passo por esse outro resistor e tenho uma nova queda, 2,2K, 2.200 vezes I3, e aqui uma nova elevação, né, eu vou do menos por mais, uma nova elevação de 20 volts. Isso aí é igual a zero. Aí nós vamos dar uma rearranjada na equação para ela ficar bonitinha. 5.601 mais 2.203 igual a 30. Equação número 1. Malha 2, a mesma coisa, eu já adotei o sentido para a lei de Kirchhoff. Eu vou ter então uma queda de 20, né, porque eu estou indo do mais para o menos nesse sentido aqui. Então eu tenho um menos 20. Aqui eu vou ter uma elevação no resistor, porque eu estou indo do menos para o mais, isso é por causa do sentido que eu indiquei a malha, né? Isso não tem nada a ver com a corrente passar pelo resistor. Quando a corrente passa pelo resistor, ela causa uma queda, certo? Isso aqui é só a nossa regra aqui. Passou por aqui, eu vou ter uma elevação de 2,2 vezes I3, 2.200 vezes I3, e aqui eu tenho 3.300 vezes I2. Uma nova elevação, né? 3.300 vezes I2, e aqui eu tenho, passo do mais para o menos, então é uma queda de menos 30, igual a zero. Faz o rearranjo, 3.302 mais 2.203, igual a 50. É a equação número 2. E a equação número 3, ela vai sair aqui da lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, né? Então aqui eu tenho I1 e I2 chegando e saindo I3. Então I1 mais I2 é igual a I3. I3 é I1 mais I2. I1 mais I2 menos I3 é igual a zero. Equação número 3. Aí aqui nós demos um tapa na equação, né, nas três equações, para a gente poder montar o nosso sisteminha, né? Circuitos elétricos acabou aqui, né? Daqui para frente é matemática, né? Então eu vou colocar aí no canal um vídeo sobre resolução de sistemas lineares aí por determinantes, né? Caso alguém não saiba, eu vou deixar disponível lá na nossa série de matemática. Mas daqui para cá eu resolvi com a calculadora HP50. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um vídeo de um camarada aí que ele ensina como é que se faz isso na calculadora. Então você entra com esses dados aqui na calculadora, lá ele vai explicar como, né? Você entra com esses dados na calculadora e aí você vai obter esses três resultados para as incógnitas, que são I1, I2 e I3. Então I1 é 1,44 mA, I2 é 8,5 e I3 é 9,95 mA. Vamos supor então que eu tivesse obtido aqui na resolução do meu sistema essa corrente aqui, I2 negativo. Qual seria o significado disso? Significaria que eu adotei o sentido errado aqui. Então, o valor está correto, porém, I2 não seria para cima, seria para baixo. É isso que significaria um valor negativo aqui. Tá certo? Então, esse sistema de equação você pode resolver pela calculadora, ou você for fazer na mão, você resolve lá com o método determinante. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.